Se você já foi prejudicado e ficou com aquela pergunta martelando na cabeça, como é que essa pessoa consegue seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Hoje, eu vou te mostrar uma coisa que quase ninguém enxerga. O que acontece nos bastidores da vida de quem te feriu, porque a conta não chega com sirene, não. Ela chega quieta, no detalhe, na ansiedade que não passa, no vazio que aumenta, no medo, na queda do respeito e numa culpa que a pessoa tenta esconder até dela mesma. E fica comigo até o final, porque isso aqui muda a sua vida de verdade. Você vai entender por que não precisa se humilhar para provar nada, por que correr atrás de justiça imediata só te prende mais, e como você pode se libertar disso e voltar a focar na única coisa que realmente importa, a sua paz, o seu crescimento e a sua volta por cima. Então já faz o seguinte, deixa o like para me ajudar, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque agora a gente vai entrar no ponto principal, o que realmente acontece quando a conta chega. Sabe o que mais machuca quando alguém te prejudica? Não é só o que a pessoa fez, é você olhar e ver ela seguindo a vida como se nada tivesse acontecido, rindo, postando, saindo, vivendo normal. E por dentro, você se perguntando, então é isso? Eu fiquei com os pedaços e ela ficou com a paz? E eu quero te dizer uma coisa logo de cara. O sorriso que você vê nem sempre é a verdade. Na maioria das vezes, é só o que a pessoa escolheu mostrar. Porque tem gente que é especialista em parecer bem. Ela aprendeu a vestir uma máscara tão convincente que até quem convive por perto acredita. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando alguém faz mal para outra pessoa, isso não some. Pode até demorar, pode até não aparecer em público, mas fica guardado em algum lugar. Porque consciência não é um botão que a pessoa aperta e desliga. Ela pode ignorar, pode distrair, pode fingir, mas não apaga. E aí, enquanto você vê a vida dela andando, a realidade pode estar bem diferente por trás. Tem gente que sorri para não dar espaço para perguntas. Tem gente que se mostra forte porque tem medo de parecer culpado. E tem gente que parece tranquila porque está tentando convencer a si mesma de que venceu. O problema é que você está assistindo só ao lado de fora da história. Você está vendo o que ela quer que o mundo veja, a pose, a imagem, a versão editada. Mas ninguém posta o momento em que deita a cabeça no travesseiro e sente um incômodo. Ninguém publica a inquietação silenciosa que começa a aparecer quando a mente fica em paz. Porque nem sempre ela fica. E eu falo isso porque muita gente cai numa armadilha perigosa, a de achar que o mal compensa só porque o culpado está sorrindo. E isso destrói a pessoa por dentro, porque começa a parecer que ser correto é ser bobo, que fazer o certo é perder, que quem machuca é quem sempre sai ganhando. Mas deixa eu te mostrar um ponto que muda tudo. O sorriso não é prova de vitória. É só uma cena, e muita gente sustenta cenas por muito tempo, até não conseguir mais. Porque uma hora, quando a vida fica silenciosa, é aí que a pessoa encontra o que ela vem evitando. E sabe o que é mais comum? A pessoa sorrir e por dentro estar em guerra, não porque ela está arrependida do jeito bonito que a gente imagina, mas porque ela começa a viver com um certo peso. Um desconforto, uma inquietação, uma sensação de que tem algo fora do lugar. É como se ela carregasse um detalhe mal resolvido que tenta esconder de todo mundo. Enquanto isso, você fica se comparando com o filme que ela mostra. Só que você está comparando a sua dor real com o teatro de alguém. Você está comparando a sua verdade com a máscara do outro. E essa comparação é injusta com você, porque te faz achar que você perdeu, quando na verdade você só está vendo um pedaço da história. Então guarda isso aqui.
O sorriso pode enganar, mas a vida não se engana. Você não precisa provar nada, não precisa correr atrás de explicação, nem gastar sua energia tentando entender por que ela parece bem. O que você precisa é manter a sua mente firme e o seu coração em pé, porque a história não termina naquilo que você vê. E nos próximos pontos eu vou te mostrar o que acontece quando a máscara começa a pesar, quando o silêncio vira cobrança e quando a vida perfeita começa a rachar por dentro. Porque sim, pode parecer que nada aconteceu, mas muita coisa está acontecendo, só que longe dos olhos de quem está olhando de fora. Você percebeu como muitas vezes o que mais te incomoda não é nem a pessoa estar sorrindo, é a sensação de que ela saiu ilesa, como se tivesse feito o que fez e simplesmente virado a página. Só que é aqui que entra uma verdade que quase ninguém entende. A primeira cobrança não acontece fora, acontece dentro. Antes da vida cobrar com situações, perdas ou exposições, existe uma cobrança mais silenciosa e mais inevitável: a mente. Porque por mais que alguém tente fingir que está tudo bem, existe um lugar onde não dá para mentir o tempo todo. E esse lugar é quando a pessoa fica sozinha com os próprios pensamentos. E sabe o que é curioso? Essa cobrança não chega como um castigo dramático. Ela chega como pequenos sinais, um incômodo sem explicação, uma ansiedade que aparece do nada, uma dificuldade para dormir, uma irritação constante. A pessoa não entende, mas ela sente que alguma coisa está fora do lugar, como se tivesse uma conta em aberto rodando por trás. E é nesse ponto que muita gente começa a se destruir em silêncio, porque quando a consciência é evitada, a pessoa tenta compensar de outras formas. Ela tenta preencher com barulho, mais distração, mais festas, mais validação, mais controle. Como se a vida precisasse estar sempre em movimento, porque se parar, ela pensa. E quando a pessoa pensa, ela lembra. Talvez não lembre da cena com detalhes, talvez ela nem reconheça que é culpa, mas ela sente o peso. É como se o corpo guardasse a verdade, mesmo quando a boca tenta negar. E isso é assustador, porque a mente cobra sem pedir permissão. A partir daí, acontece uma mudança sutil. A pessoa começa a ficar diferente, mais desconfiada, mais agressiva, mais defensiva, porque por dentro ela sabe que tem algo errado, e quem vive com algo errado dentro vive tentando proteger essa mentira o tempo inteiro. E se você reparar, é aí que muitos começam a perder a leveza. Eles até conseguem sorrir em público, mas é um sorriso mais duro. Um sorriso que parece apressado, como se fosse uma obrigação, porque sustentar uma máscara cansa. E quando cansa, a mente começa a cobrar ainda mais. Agora, presta atenção nesse conselho, porque isso é para a sua vida. Não se torture achando que nada acontece. Às vezes, o que acontece não é o que você quer ver. Não é uma justiça teatral. É uma cobrança invisível que vai corroendo a pessoa por dentro. E isso é pior do que qualquer humilhação pública, porque não tem pausa, não tem descanso. Só que eu não quero que você use isso para ficar esperando o sofrimento de ninguém, tá? Eu quero que você use isso para se libertar. Porque quando você entende que a mente cobra em silêncio, você para de gastar energia tentando ser entendido por quem não tem coragem de admitir nada. E o mais importante, você para de se comparar. Você para de olhar a aparência do outro e achar que a vida é injusta. Porque muitas vezes, enquanto você está reconstruindo sua vida de verdade, a pessoa está só sobrevivendo dentro de uma bagunça que não tem coragem de encarar. Então o que você faz com isso? Você faz o que gente forte faz. Você segue, você cura, você cresce, você se fortalece, você melhora. Porque a melhor resposta que você pode dar não é o seu ódio, é a sua evolução. E quando você evolui, você percebe que o que parecia injustiça era só a vida agindo em silêncio.
E no próximo tópico, eu vou te mostrar o passo seguinte dessa cobrança. Quando o medo de ser desmascarado vira rotina e a pessoa começa a viver como se estivesse sempre devendo algo, mesmo sem ninguém falar uma palavra. Depois que a mente começa a cobrar em silêncio, tem uma coisa que quase sempre acontece como consequência. A pessoa passa a viver com medo. E não é um medo óbvio, daqueles que ela admite. É um medo interno, constante, que aparece nas pequenas atitudes. É como se ela carregasse uma sensação de que, a qualquer momento, alguém pode enxergar quem ela realmente é. Porque quando alguém prejudica outra pessoa, existe uma verdade que fica ali, escondida, e essa verdade vira uma ameaça. Mesmo que ninguém esteja investigando, mesmo que ninguém esteja falando nada, a pessoa sente que pode ser exposta, e esse medo muda tudo. O jeito de agir, o jeito de falar, o jeito de se defender. Sabe aquele tipo de pessoa que reage exagerado a qualquer coisa? Que se irrita fácil, que se ofende por pouco, que já responde atacando? Muitas vezes não é personalidade forte, é proteção. É medo de que uma pergunta simples vire uma porta aberta para alguém descobrir algo que ela tentou enterrar. E quanto mais tempo passa, pior fica, porque a pessoa começa a interpretar qualquer situação como ameaça. Um comentário, um olhar diferente, uma indireta na internet, uma coincidência. Tudo vira motivo para ela pensar: será que descobriram? Será que estão falando de mim? E é aí que a vida dela vira uma prisão. Só que o mais irônico é que ninguém precisa fazer nada contra ela. Ela mesma cria o próprio tormento. Ela começa a se vigiar, começa a controlar o que diz, começa a medir cada passo. Porque viver com uma verdade mal resolvida é viver como se estivesse sempre devendo. E tem um detalhe que prende muita gente nisso. A pessoa não consegue voltar atrás com humildade, porque admitir seria se quebrar. Então ela insiste na versão que inventou, insiste na máscara, insiste na pose. E isso vira rotina. E rotina assim não traz paz, traz tensão. Você já reparou como tem gente que parece que está sempre alerta? Como se estivesse sempre pronta para uma briga, sempre com um tom de defesa, sempre justificando demais? Isso é muito comum em quem tem medo de ser desmascarado, porque quando a pessoa está limpa por dentro, ela é leve, mas quando não está, ela pesa. E aqui entra um conselho para a sua vida de verdade. Não confunda o silêncio da justiça com a ausência de consequências. Às vezes, a consequência não vem em forma de punição externa. Vem como essa vida desconfiada, tensa, acelerada. É a pessoa vivendo como se estivesse cercada, mesmo estando sozinha. Enquanto isso, você precisa tomar cuidado para não cair na armadilha de virar refém dessa história. Porque quando você fica esperando a pessoa pagar de maneira visível, você perde tempo. Você prende sua energia numa expectativa. E sem perceber, você dá a ela um lugar que ela não merece, o centro da sua mente. O seu foco não pode ser assistir o medo do outro. O seu foco tem que ser construir a sua liberdade. Porque liberdade é isso. É você dormir com a mente tranquila, é você seguir com a consciência limpa, é você viver sem medo do que podem descobrir sobre você. Isso vale mais do que qualquer vitória imediata. E presta atenção, pessoas que vivem com medo de serem desmascaradas, cedo ou tarde, começam a se entregar nos detalhes. Elas escorregam na contradição, exageram na defesa, perdem a naturalidade. A máscara não cai de uma vez, ela vai rachando. E no próximo tópico, eu vou te mostrar o que vem logo depois disso. Quando a pessoa começa a desconfiar de todo mundo, porque ela passa a acreditar que o mundo é tão perigoso quanto ela mesma foi. Quando alguém vive com medo de ser desmascarado, acontece uma mudança quase inevitável por dentro. A pessoa perde a capacidade de confiar. E não é só nos outros. Ela perde a confiança até na própria vida.
porque quem faz algo errado começa a olhar o mundo com as mesmas lentes que usou quando prejudicou alguém. É como se a mente dela dissesse: se eu fui capaz disso, então qualquer um pode ser também. E essa ideia vira um veneno lento. Ela começa a suspeitar de intenções, duvidar de gestos simples, interpretar carinho como interesse, enxergar competição até onde não existe. E aí entra um detalhe que pouca gente percebe. Quando a confiança morre, a paz vai junto. Porque uma vida onde você desconfia de todo mundo é uma vida onde você nunca relaxa. A pessoa até está cercada de gente, mas se sente sozinha. Ela até conversa, mas sempre com um pé atrás. Ela até sorri, mas sem entregar o coração. Com o tempo, isso vira um tipo de vigilância constante. Ela passa a observar demais, analisar demais, controlar demais. E esse excesso não é inteligência, é insegurança. É o medo de ser enganada do mesmo jeito que ela enganou. É a paranoia de viver uma situação parecida com a que causou. E aqui é onde muita gente começa a se enrolar na própria teia. Porque quanto mais você desconfia, mais você tenta controlar tudo. Quanto mais você tenta controlar, mais você sufoca as relações. E quanto mais você sufoca, mais as pessoas se afastam. No fim, a pessoa cria exatamente o cenário que mais teme: abandono e isolamento. Mas não pense que isso acontece de forma escancarada, não. Às vezes é sutil. A pessoa começa a fazer perguntas demais, cobrar explicações o tempo todo, querer provas de lealdade, testar os outros em silêncio. E quem vive fazendo teste é porque já perdeu o descanso interior faz tempo. E tem uma parte que é quase triste. Ela pode até ter alguém bom do lado, alguém leal, alguém verdadeiro, só que não consegue aproveitar isso de verdade. Porque dentro dela existe um alerta ligado, como se amar fosse perigoso, como se confiar fosse dar chance de perder o controle. Agora, deixa eu trazer isso para você, com um conselho que pode mudar sua vida. Não se desgaste tentando convencer quem decidiu desconfiar. Tem gente que não duvida de você por causa do que você é. Duvida porque o coração dela ficou torto e você não tem obrigação de pagar o preço da bagunça interna de ninguém. E mais, não tente se rebaixar para ganhar confiança de quem vive em guerra com a própria consciência, porque você pode se explicar 1000 vezes e ainda assim a pessoa vai enxergar maldade, vai interpretar errado, vai inventar motivos. Não é sobre você, é sobre o que está acontecendo lá dentro. E o mais interessante é que isso vira um ciclo. Como ela não confia, ela se torna fria. Como se torna fria, ela perde conexão real. Como perde conexão, ela se sente vazia. E como se sente vazia, tenta preencher com coisas que não resolvem. Só que nada preenche um coração que virou um lugar desconfortável de habitar. E é nesse ponto que você começa a entender porque muita gente que machucou você parece bem, mas vive em relacionamentos rasos, cercada de gente e ao mesmo tempo carente, sempre em movimento e ainda assim inquieta. O problema não é falta de companhia, é falta de confiança para viver algo verdadeiro. E no próximo tópico, eu vou te mostrar a consequência natural disso tudo, quando as relações ficam frágeis, superficiais e instáveis, e a pessoa começa a colher perdas que não aparecem em foto nenhuma. Quando alguém começa a desconfiar de todo mundo, a próxima coisa que acontece é quase automática. Os relacionamentos começam a perder profundidade. A pessoa até se mantém perto de muita gente, conversa, aparece, interage, mas por dentro ela não consegue mais se conectar de verdade, porque conexão exige entrega, e entrega exige confiança. E é aí que nasce uma vida de vínculos frágeis. Parece que está tudo normal, mas é aquele normal que não sustenta nada. Amizades que duram pouco. Parcerias que esfriam do nada, relações que começam intensas e terminam em desgaste. Não porque todo mundo seja ruim,
mas porque a pessoa já não consegue manter algo limpo por dentro. Sabe o que é mais comum nesse cenário? Ela vive cercada, mas se sente sozinha. Vive com mensagens no celular, mas sente um vazio estranho. Vive com gente por perto, mas falta presença. Porque existe uma diferença enorme entre estar acompanhado e estar conectado. E tem um comportamento que entrega isso. A pessoa passa a tratar as relações como utilidade. Hoje serve, amanhã descarta. Hoje agrada, amanhã ignora. Hoje elogia, amanhã muda o tom. Não é maturidade, é instabilidade emocional. É como se ela precisasse de pessoas, mas não soubesse construir uma história com ninguém. Com o tempo, ela começa a colecionar rompimentos. E mesmo quando não é um rompimento declarado, vira distância. As pessoas vão se afastando sem briga, sem grito, sem cena. Só vão cansando. Porque conviver com alguém que não é inteiro, que está sempre em defesa, que nunca relaxa, desgasta. E aí o pior acontece. Ela começa a se acostumar com relações mornas. Fica ali no quase. Quase amizade, quase amor, quase família, quase parceria. Só que quase não sustenta a vida. Quase é um lugar onde nada floresce. E isso vai secando a pessoa por dentro. Agora pensa comigo. Quem prejudicou alguém lá atrás, normalmente cruzou uma linha. E quando você cruza uma linha, você muda a forma como enxerga tudo. Você passa a acreditar que todo mundo vai fazer o mesmo. Então, sem perceber, começa a se fechar. Só que fechar o coração não te protege, te endurece. E eu quero que você guarde isso para a sua vida. Não tenha pressa em entender quem te feriu. Às vezes a explicação não vai vir. Às vezes não vai haver pedido de desculpas, mas você não precisa de fechamento vindo do outro para seguir em frente. O seu fechamento começa quando você escolhe parar de se machucar tentando achar respostas. Enquanto essa pessoa vai ficando presa em laços superficiais, você precisa escolher algo diferente, construir vínculos de verdade. Não com muita gente, mas com gente certa, gente que te respeita, gente que soma, gente que não te faz sentir pequeno. Isso é uma forma de cura que ninguém consegue te roubar. Porque tem algo muito poderoso que acontece quando você amadurece. Você percebe que a melhor resposta não é competir, não é provar nada, não é humilhar ninguém. É se tornar alguém tão forte por dentro que você não se desorganiza mais por causa do que fizeram com você. E sabe o que fecha esse tópico com chave? A vida cobra de um jeito bem específico. Ela não tira só coisas, ela tira qualidade de vida. E quando os relacionamentos viram areia, a pessoa percebe tarde que perdeu algo que dinheiro não compra: confiança, estabilidade e paz dentro de casa. E no próximo tópico, eu vou te mostrar outro passo dessa queda: a perda de respeito, porque chega uma hora em que a postura da pessoa começa a falar mais alto do que qualquer imagem que ela tenta sustentar. Sabe o que é mais interessante nessa história toda? A pessoa pode até manter uma aparência por um tempo, pode até convencer alguns, mas tem uma coisa que ela não controla para sempre: a forma como as pessoas começam a enxergar ela. Porque respeito não se exige. Respeito se sustenta, e quando alguém prejudica outra pessoa, alguma coisa começa a rachar na presença dela. E não precisa acontecer um escândalo, não. Às vezes, ninguém descobre exatamente o que foi feito. Só que o comportamento muda, a energia muda, a postura muda, e isso aparece. É como se aos poucos o mundo começasse a ler a pessoa com mais clareza, mesmo sem prova nenhuma. Porque a verdade é simples: quem carrega culpa ou falsidade por dentro começa a agir de um jeito estranho. Fica defensivo demais, quer se impor demais, tenta parecer superior, quer sempre ter a última palavra. E isso, com o tempo, cansa quem está por perto. A admiração vira tolerância e depois vira distância. E é aí que começa a queda silenciosa.
A pessoa percebe que ainda está cercada de gente, mas já não é levada a sério como antes. Ela fala e ninguém compra mais a ideia. Ela promete e ninguém acredita com a mesma força. Ela tenta se destacar e parece que o brilho não pega. Não é azar, é consequência. Sabe quando você nota que alguém perdeu moral no ambiente? Não é só por erro, é por repetição, é por incoerência, é por falta de palavra. E quem prejudicou alguém normalmente fez isso porque já vinha cedendo por dentro, já vinha negociando princípios, já vinha se autorizando a passar por cima dos outros. Uma hora, isso aparece nas atitudes. E tem algo que ninguém fala, mas acontece muito. As pessoas começam a tratar essa pessoa com cuidado, não com carinho, com cautela. Como quem diz, eu vou manter educação, mas eu não confio. E quando alguém vira esse tipo de presença, a vida social pode até continuar, só que o respeito real vai embora. A pessoa começa a perder oportunidades também. Portas vão fechando de um jeito quase invisível. Convites diminuem, parcerias esfriam, gente importante se afasta. E o pior, ela nem sempre entende o motivo. Ela acha que é inveja, que é perseguição, mas muitas vezes é só o mundo reagindo ao tipo de pessoa que ela se tornou. E aqui vai um conselho forte para você. Não tente recuperar de quem te feriu aquilo que só o tempo e a vida podem ensinar. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Você não precisa implorar por reconhecimento. Se você continuar inteiro, o respeito volta para você naturalmente. Porque quem tem caráter pode até passar por fases difíceis, mas não perde a essência. E outra coisa, cuidado para não transformar a dor em sede de aprovação. Tem gente que foi machucada e passa a viver tentando provar que é melhor, que venceu, que superou, e isso vira uma prisão nova. Você não precisa de palco para se curar, você precisa de paz para reconstruir. E sabe o que mais diferencia você dessa pessoa? É que você está tendo coragem de encarar o que sente. Você não está escondendo. Você não está fingindo que nada aconteceu. Você está juntando pedaços e aprendendo a se fortalecer. Isso é crescimento real. Isso é maturidade. Isso é vitória de verdade. Porque no final, o respeito não é só o que os outros têm por você, é o que você consegue manter por si mesmo quando ninguém está olhando. E quem passa por cima de alguém geralmente perde isso primeiro, o respeito próprio. E quando o respeito próprio cai, o resto desmorona aos poucos. E no próximo tópico, eu vou te levar para o ponto mais profundo de todos, o vazio que eles não contam para ninguém. Porque quando o barulho diminui e a vida fica quieta, é aí que a conta começa a pesar de um jeito que nenhuma imagem consegue esconder. Chega um momento em que a pessoa pode até continuar sorrindo, aparecendo, fingindo que está tudo sob controle. Mas por dentro começa a crescer um negócio difícil de explicar, um vazio. E esse vazio não é só tristeza, é pior, é como se nada tivesse gosto, como se tudo perdesse sentido aos poucos. Porque quando alguém machuca outra pessoa e não resolve isso de forma honesta, ela não fica apenas com uma lembrança ruim, ela fica com um buraco. Um lugar interno que não se preenche com distração, não se fecha com dinheiro, não se cura com aparência. Pode ter conquista, pode ter status, pode ter elogio e ainda assim parecer que está faltando alguma coisa. E sabe o que é mais comum? Essa pessoa começa a viver correndo. Correndo de silêncio, correndo de ficar sozinha, correndo de momentos de calma. Porque a calma vira um espelho. E quando ela se olha de verdade, ela encontra exatamente o que tenta esconder. Um incômodo interno, uma bagunça emocional, uma sensação de que perdeu algo importante. É por isso que muitas vezes você vê gente assim sempre buscando algo novo. Um novo relacionamento, um novo grupo, uma nova diversão, um novo plano. Não é porque a vida está incrível, é porque parar dói. É como se ela precisasse de estímulo o tempo todo, senão ela afunda nos próprios pensamentos. E o vazio também aparece de outro jeito.
A pessoa começa a se sentir irritada sem motivo. Tudo incomoda, tudo dá preguiça, tudo parece pouco, porque quando a vida por dentro está sem direção, nada por fora consegue compensar. Pode até ter movimento, mas falta paz. Pode até ter companhia, mas falta conexão real. E é aqui que muitos começam a desenvolver aquele sorriso estranho, meio automático. Você olha e percebe que não tem presença. É um rosto tentando parecer leve, mas a energia entrega o cansaço. O corpo pode estar ali, mas a mente parece longe, como se ela estivesse sempre carregando alguma coisa no peito. Agora, deixa eu te falar algo que talvez você precise ouvir. Isso não é para você se alegrar com a dor de ninguém. Isso é para você entender que a vida tem caminhos de cobrança que não aparecem em público. E que muitas vezes a pior parte não é perder coisas, é perder o sentido. Quando a pessoa prejudica alguém, ela pode até ganhar uma sensação de poder no momento, só que depois vem a conta emocional. Ela perde pureza, perde leveza, perde tranquilidade. E isso, com o tempo, vira um vazio que vai consumindo por dentro. Porque ninguém consegue viver em paz sendo alguém que se orgulha do que fez de errado. E enquanto isso, você tem uma chance rara, transformar essa dor em maturidade. Você pode usar o que aconteceu para aprender a se respeitar mais, a escolher melhor quem entra na sua vida, a criar limites mais firmes. E, principalmente, você pode virar alguém que não depende mais da validação de quem te machucou. Porque tem gente que prende a própria felicidade no arrependimento do outro. E isso é um erro. Você não pode amarrar sua paz ao sofrimento alheio. Sua vitória é quando você acorda e percebe: eu não preciso mais disso para seguir. Eu posso viver bem mesmo sem explicação. E aqui vai um conselho que muda tudo. Preencha sua vida com propósito, não com ansiedade. Não tente vencer na velocidade. Vence na constância. Vence construindo uma mente forte, um coração em paz e uma vida organizada. Porque quando você faz isso, o vazio não encontra espaço dentro de você. E no próximo tópico, eu vou te mostrar por que esse vazio não melhora com o tempo, quando existe uma coisa específica no caminho: o orgulho. Porque tem gente que até sente o peso, mas prefere carregar essa dor por anos a ter humildade para admitir. E é exatamente aí que muita gente se perde, porque quando esse vazio aparece, a pessoa até sente que tem algo errado dentro dela, até percebe que a vida não está tão leve quanto finge. Só que em vez de encarar isso com sinceridade, ela escolhe o caminho mais comum, o orgulho. Ela prefere sustentar uma imagem do que ter coragem de admitir a verdade. E o orgulho, nesse caso, não é só não pedir desculpa. É uma postura interna de resistência. É a pessoa pensando: eu não vou reconhecer nada, eu não vou baixar a cabeça, eu não vou dar o braço a torcer. Ela pode até sentir o peso, mas decide carregar como se isso fosse força. Só que não é força, é prisão. Porque existe uma diferença enorme entre dignidade e orgulho. Dignidade é você se respeitar. Orgulho é você se proteger da própria consciência. E quanto mais a pessoa foge de reconhecer, mais ela vai criando justificativas. Ela se convence de que você mereceu, de que foi necessário, de que não foi tão grave. E essa autoenganação vira um veneno lento. A partir daí, ela começa a viver dentro de uma narrativa construída. Uma história onde ela é sempre a vítima, sempre a certa, sempre a injustiçada. E isso é perigoso, porque quando alguém passa a acreditar na própria mentira, ela perde a chance de evoluir. Ela não cresce, ela repete, e a vida vai cobrando em parcelas cada vez maiores. Só que o custo disso aparece nos detalhes. A pessoa fica mais dura, mais fria, menos humana. Ela se torna alguém que nunca erra, mas ao mesmo tempo nunca melhora. Ela tenta provar superioridade, mas por dentro vive tentando calar uma inquietação.
O orgulho vira uma armadura pesada e ninguém usa a armadura confortável por muito tempo. E sabe o que acontece quando alguém vive assim? A pessoa começa a se irritar com quem tem paz, ela se incomoda com quem é leve, ela acha estranho quando alguém é verdadeiro, porque a presença de alguém íntegro lembra o que ela perdeu dentro de si. É por isso que muitas vezes ela tenta desvalorizar você, te diminuir, te pintar como exagerado, para não encarar o próprio erro. E aqui eu quero falar com você de forma bem direta. Não tente arrancar arrependimento de quem está preso no orgulho. Tem gente que não pede perdão porque não sente. Tem gente que não pede perdão porque não quer. E tem gente que até sente, mas não suporta a ideia de se ver pequena. Em qualquer um desses casos, você não ganha nada insistindo. O que você ganha é quando você entende que humildade é uma das maiores formas de poder que existem. E sabe por quê? Porque quem tem humildade tem liberdade. Quem tem humildade aprende, muda, melhora, recomeça. Quem tem orgulho fica travado na própria versão antiga e vai pagando caro por isso, dia após dia. Por isso, a sua decisão aqui é simples e forte. Você não precisa viver buscando validação do outro. Você não precisa ficar remoendo, tentando ouvir aquilo que nunca vai ser dito. Você precisa virar a página por dentro, mesmo que a história tenha ficado aberta por fora. Isso é maturidade emocional. E a vida começa a ficar mais leve quando você faz isso, porque você para de olhar para trás com o desejo de conserto e passa a olhar para frente com mentalidade de construção. Você começa a melhorar o que está ao seu alcance, sua rotina, seus projetos, suas escolhas, sua forma de reagir. E isso muda tudo. Agora, existe um ponto em que o orgulho encontra um limite, porque chega uma hora em que a pessoa percebe que perdeu coisas importantes, mesmo sem admitir em voz alta. E é aí que a conta deixa de ser só interna e vira real, palpável. No próximo tópico, eu vou te mostrar quando esse momento acontece. Quando a pessoa entende, tarde demais, que perdeu algo valioso e não tem como recuperar do mesmo jeito. E aí, com o tempo, acontece uma coisa que é inevitável. Mesmo com orgulho, mesmo com máscara, mesmo com justificativas, chega um dia em que a pessoa sente. Não porque alguém fez um discurso, não porque o mundo parou para cobrar, mas porque algo importante escapa das mãos dela. E quando isso acontece, ela entende que a conta não era se alguém ia descobrir. A conta era o que ela ia perder no caminho. Porque tem perdas que não fazem barulho. Não é como perder dinheiro. É perder coisas que sustentam a vida por dentro. Respeito real, confiança, boas oportunidades, relacionamentos verdadeiros, paz. E quando essas coisas começam a sumir, a pessoa percebe que estava pagando caro por um erro que lá atrás parecia pequeno ou justificável. O mais forte é que muitas vezes essa cobrança vem do jeito mais simples. Alguém se afasta, uma porta se fecha, uma chance que não volta, uma conversa que muda o tom, um convite que não chega, um olhar que não tem mais o mesmo brilho. E aí a pessoa percebe que mesmo sem humilhação pública, ela foi perdendo espaço. E tem um tipo de perda que marca muito, quando ela entende que não é mais bem-vinda como antes. Pode ser em um grupo, em uma família, em um ambiente de trabalho, até dentro de uma relação. Ela começa a sentir que as pessoas toleram, mas não confiam. E isso dói porque todo ser humano quer se sentir aceito e respeitado. Só que o que pesa de verdade não é só a rejeição, é perceber que ela mesma causou isso. E aí, por mais que ela tente bancar a forte, tem um momento em que o coração reconhece: eu estraguei algo. Às vezes ela não fala, às vezes ela não pede desculpa, às vezes ela até finge que não se importa, mas ela sabe.
E é nesse ponto que muita gente tenta voltar para o que tinha antes, tenta se aproximar de novo, tenta reconquistar pessoas, tenta recuperar o controle. Só que nem tudo volta do mesmo jeito. Porque algumas coisas, quando quebram, até podem ser reconstruídas, mas nunca voltam a ser como eram. E aqui entra um detalhe que eu quero que você entenda. Muitas vezes, a maior perda é você. Não só a sua presença, mas o seu valor emocional. A pessoa percebe que perdeu alguém que era verdadeiro, que era leal, que somava, e aí ela tenta substituir, mas não consegue achar o mesmo tipo de coração em qualquer esquina. Só que enquanto isso acontece do lado de lá, do seu lado, acontece uma virada silenciosa também. Você começa a enxergar que não era você que faltava. Você começa a entender que não era sua culpa. Você estava tentando ser suficiente para alguém que não tinha estrutura para te valorizar. E é nessa hora que você para de se diminuir, para de implorar por consideração, para de ficar preso no "por que comigo?". Porque você entende que a vida não está te punindo, ela está te ensinando, ela está te reposicionando, está te tirando de um lugar onde você se machucava tentando manter alguém por perto. E quando a pessoa percebe que perdeu coisas valiosas, ela se depara com um problema. Não dá para comprar de volta o que foi embora por falta de caráter. Não dá para forçar confiança. Não dá para exigir respeito. Não dá para fabricar paz. E é aí que a conta chega com mais força. Ela entende que venceu pequenas batalhas, mas perdeu o que realmente sustenta uma vida inteira. Isso prepara o terreno para o próximo passo, que é o mais importante para você, porque não se trata só do que acontece com eles. Se trata do que você faz a partir daqui, com maturidade e com visão. Mas calma, eu ainda não vou fechar agora. Antes disso, no próximo tópico, eu vou te mostrar como você transforma tudo isso em poder pessoal, sem carregar rancor e sem ficar esperando justiça com as mãos tremendo. E agora, depois de tudo isso, eu quero que você entenda uma coisa que muda completamente o jogo. O verdadeiro final dessa história não é sobre eles, é sobre você. Porque enquanto muita gente vive presa no próprio orgulho, perdendo paz, perdendo gente de verdade e se afundando num vazio que ninguém vê, você tem a chance de fazer o que poucos fazem: transformar dor em força, prejuízo em aprendizado e queda em recomeço. Não carregue essa história como uma âncora. Não dê a quem te feriu o poder de decidir como você vai viver daqui para frente. Você não nasceu para viver preso no passado, nem para implorar por justiça no tempo que você queria. Você nasceu para levantar, para evoluir e para construir uma vida tão sólida que o que te fizeram vira só uma parte do caminho, não o fim dele. E quando você escolhe seguir em frente com dignidade, você prova que o golpe não te destruiu, ele te lapidou. Agora, eu quero que você faça algo comigo aqui nos comentários, porque eu quero ver quem é que decidiu virar essa chave de verdade. Comenta: eu vou dar a volta por cima. Escreve isso como um compromisso com você mesmo. E se esse vídeo falou com o seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a sua virada não termina aqui. A sua melhor fase ainda está chegando. Muito obrigado por assistir até o final. Agora clica no vídeo que está aparecendo no card e não esquece de acessar o conteúdo que eu deixei nos comentários fixados.